Ora então, como tinha prometido há pouco, depois da quebra que o YouTube teve, estou aqui a gravar o webinar em diferido sobre as redes neurais artificiais e, como eu vos tinha dito, as redes neurais artificiais foram criadas há cerca ou há mais de 70 anos. Foram propostas em 1944 por investigadores do MIT em Massachusetts e, nas suas primeiras décadas, a aplicação deste tipo de redes era muito limitado por causa da pouca capacidade de computação, da pouca capacidade de processamento que estava disponível nas máquinas. Graças aos avanços tecnológicos que entretanto aconteceram ao longo das décadas, dos anos, a aplicação destas redes ganha uma grande força e cada vez mais passam a ser um elemento competitivo e importante nas organizações. O estudo das redes neurais torna-se fascinante e aumenta à medida que se vai tendo mais capacidade de percebê-las e também de as conhecer. É um conceito de grande importância na computação hoje em dia e é responsável pela solução de muitos problemas complexos que ao longo dos anos foram aparecendo e este tipo de computação foi conseguindo resolver. Mas o que é que são então estas redes neurais artificiais? Estas redes neurais são um conceito da computação que vai trabalhar o processamento de dados de forma idêntica àquela que o cérebro humano trabalha. O cérebro humano é entendido como um processador altamente complexo, um processador que consegue realizar um manancial extraordinário de operações e solução de problemas, sempre trabalhando cada um de forma paralela ao outro e organiza isto numa estrutura. Esta estrutura que são os nossos neurónios que depois vão trabalhar a partir de sinapses, ou seja, de ligações uns aos outros e vão enviar a informação de uns para os outros. Então estas redes neurais artificiais o que tentam fazer é replicar esse modelo através destes modelos de matrizes que vão depois interligar uns com os outros, aquilo que se chama os neurónios artificiais, vão interligar uns com os outros e vão trabalhar de forma idêntica ao nosso cérebro. As redes são criadas a partir de algoritmos projetados para uma determinada finalidade. É impossível criar um algoritmo sem ter o conhecimento dos modelos matemáticos que possam simular o processo de aprendizagem do cérebro humano e então o que a rede neural vai fazer é vai assemelhar-se ao nosso cérebro em dois pontos principais. O primeiro é a forma como é que ele obtém o conhecimento através do quê? Através dos pesos sinápticos que armazenam o conhecimento, ou seja, as sinapses, que é o ponto de ligação entre os neurónios, neste caso entre os neurónios artificiais ou virtuais que são criados. Nessas ligações são atribuídos valores que são chamados pesos sinápticos. Isto deixa-nos perceber com alguma facilidade que os neurónios artificiais ou virtuais vão formando esta rede de processamento que está aí nos vossos ecrãs e que passa a ser montada e faz uma propagação grande do cálculo, neste caso da solução de problemas. Se os valores depois têm um determinado peso, esses valores são somados e se a soma ultrapassar o limite estabelecido, o que é que vai acontecer? O sinal vai ser propagado pela saída do neurónio neste caso artificial. Essa mesma etapa vai-se realizar com os outros neurónios da rede, o que quer dizer que os neurónios vão enfrentar ativações e desativações dependendo das entradas e dos pesos sinápticos e da sua capacidade depois de fazer o axónio, que é a saída. Existem formas diferentes de desenvolver a rede neural e normalmente ela é sempre montada de acordo com os problemas que nós queremos resolver. A arquitetura tem um determinado número de camadas e essas camadas são formadas pelos neurónios, como podem ver, em várias camadas a trabalhar vários níveis.
várias camadas a trabalhar e sempre a processar e a trabalhar interligadas umas aos outros. Depois temos a aprendizagem. O processo de aprendizagem é realizado quando as modificações são significativas nessas sinapses de ligação dos neurónios e ocorrem de acordo com a ativação dos mesmos. Se as ligações são muito usadas, são reforçadas. Se são pouco usadas, são enfraquecidas. Então, quando a rede é implantada ou implementada para uma determinada aplicação, ela tem de ter um determinado tempo para aprender, para ser treinada. Os 3 tipos principais de aprendizagem são o híbrido, que é uma mistura de 2 outros tipos que são com supervisão e sem supervisão. O híbrido vai trabalhar com camadas de ambos os outros 2 sistemas e o tipo que trabalha com supervisão é a rede neural recebe um conjunto de entradas e de padrões e os seus padrões também de saída. Nesses padrões de saída podem ocorrer ajustes nos pesos sinápticos e quando houverem erros, os pesos são equilibrados. Quando não houverem erros e o problema for resolvido, elas saem para o axónio. A não supervisada, a rede vai trabalhar os dados de forma a determinar as propriedades gerais do conjunto dos dados e a partir destas propriedades gerais o modelo da rede neural começa a aprender sozinho. Quais são as aplicações? Tal e qual como temos aí no vídeo que eu tinha referido ainda há pouco, enquanto ainda estávamos em direto e antes do YouTube nos falhar, as aplicações podem ser como esta do vídeo do Google, onde se baseia aqui o que eu estou a passar em loop, que pode ser, por exemplo, o reconhecimento facial, a tradução em tempo real, e isto chama-se o Deep Learning e o Machine Learning. Portanto, a aprendizagem da máquina e a aprendizagem profunda que as aplicações e a rede neural conseguem fazer em tempo real e transmitir toda depois a informação aos axónios no final e, neste caso, aplicar, por exemplo, uma tradução em tempo real. Softwares de reconhecimento de voz também são bons exemplos de rede neural. Os robôs que as polícias usam para desarmar as bombas também usam rede neural e, por exemplo, o OCR que é uma coisinha já com alguns anos, que serve para reconhecer a letra que nós escrevemos à mão e convertê-la em caracteres de computador, também pode aprender a reconhecer os caracteres na imagem, então tem alguns algoritmos de rede neural. Existem também softwares que aprendem a reconhecer o spam, e-mails com malware, padrões dentro de ficheiros que nos denunciam também comportamentos suspeitos. Tudo isso é aplicado com software de redes neurais e de aprendizagem automática. Depois, em fábricas, robôs que aprendem por si a resolver problemas. O mercado financeiro, aqueles algoritmos complicadíssimos que vendem e compram sozinhos. As redes neurais fazem parte daquilo que se chama a aprendizagem máquina, sendo que essa aprendizagem máquina é aplicável tanto a problemas de classificação simples como de classificação complexa e também de regressão, aquilo que se chama o machine learning. A rede neural artificial executa o processamento através dos tais neurónios distribuídos em camadas e vai tentar encontrar estruturas parecidas nos neurónios do cérebro humano. As camadas da rede neural podem ser 3: entrada, oculta e saída. São as 3 camadas. A camada de entrada faz o input dos dados, as camadas ocultas ou hidden layers, conforme se diz em inglês,
é aí que ocorre o processamento, e a camada de saída, que é o output, que é o axónio, que é o envio da saída daquilo que é calculado para, depois de processado da rede neural, para o utilizador e para a sua finalidade. Para que exista processamento, a rede tem de ter também uma função da ativação, que normalmente é uma função matemática que é utilizada para definir os pesos que falámos há pouco, associados a cada uma das redes e das operações. Algumas funções que são utilizadas são funções lineares, são também as sigmoides, são as unidades lineares retificadas e outras funções que são normalmente funções matemáticas e algébricas. Também, durante muito tempo, havia uma função que era a logística, mas essa função logística foi perdendo força em detrimento das funções matemáticas e algébricas. Não há programação nos neurónios, esse é o conceito de rede neural, porque ela aprende por si mesma. Eles trabalham normalmente por tentativa e erro e estão ligados a um sistema que dá feedbacks e que vai atribuindo pesos maiores àqueles que vão conseguindo resolver os problemas. Ou seja, uma rede que se torne mais assertiva vai ganhando maior peso e vai tendo o sistema de feedback a atribuir-lhe maior peso. Em termos de aplicabilidade prática, digamos assim, os dados vão entrar na camada como sendo variáveis numéricas, de forma binária são transformados em variáveis de categorias. Alguns destes processos são feitos automaticamente por algoritmos, noutros são criadas aquelas colunas binárias que estavam ali há pouco na imagem e vão sofrer a aplicação da tal função da ativação, que vai ativar a rede. A rede vai entregar, no final, uma resposta que pode ser uma probabilidade de ocorrência de uma classe para problemas de classificação ou então um número se for uma regressão. As camadas ocultas ou hidden layers ou então são presentes na rede neural e no deep learning. O deep learning é o termo que, num contexto moderno, nós podemos associar à inteligência artificial. Apesar das implementações do deep learning serem muito complexas, a sua interpretação é feita de forma muito simples. E esta aplicação, esta forma de aplicação do deep learning acaba por ser uma aplicação das redes neurais artificiais em que existe mais do que uma camada oculta, são inúmeras as camadas ocultas entre a entrada e a saída. É aquilo que se chama uma Deep Neural Network, ou seja, uma rede neural profunda, que vai ter então muitas camadas escondidas entre as diferentes entradas e saídas. A rede neural é tão mais profunda quanto maior quantidade de camadas escondidas contiver. E isso é o que vai dar-lhe a capacidade de se tornar inteligência artificial. Quanto maior o número de camadas escondidas, mais o modelo se torna aquilo que se chama uma black box, ou seja, um modelo fechado sobre si mesmo, em que se torna praticamente impossível explicar de forma real e perceptível à nossa lógica humana quais são os parâmetros que o modelo vai definindo para interpretar as diferentes entradas e saídas ao longo das diversas camadas. A complexidade da rede neural não é apenas devida à quantidade de camadas do modelo, mas também está relacionada à quantidade de neurónios que cada camada vai conter. Sendo assim,
trabalhar em Deep Learning, em inteligência artificial, acaba por ser utilizar uma forma elevadíssima de capacidade de computação em que será possível executar os modelos mais complexos e dar as melhores saídas, os melhores outputs com essa utilização. Depois de perceber a lógica da rede neural, podemos ter a noção que uma rede neural mais simples acaba por ser chamada uma rede de percepção, ou, no seu nome original, uma perceptron, e vai conter o quê? Vai conter um ou mais inputs, um processador e apenas uma saída. Este perceptron vai seguir quatro passos principais, que são receber inputs, atribuir pesos aos inputs, somar os inputs, gerar um output. 4 pesos principais tem um perceptron. Depois destes quatro passos, as tabelas vão poder crescer para outras estruturas com variáveis, sejam elas variáveis que explicam, ou seja, variáveis explicativas, ou variáveis dependentes. E estas variáveis vão trabalhar entre si com os outros passos que referi atrás, recepção, peso, soma e output, e vão trabalhar na aprendizagem automática, na aprendizagem neural independente, sem programação, criando aquilo que se chama então o Deep Learning. Era esta a informação que tinha para vos trazer sobre redes neurais artificiais. Espero que tenha sido claro na minha explicação e que tenha sido um tema interessante. Qualquer questão, por favor, deixem nos meios que têm à vossa disposição, no campus, no Skype. Estejam à vontade para colocar as vossas questões. Mais uma vez, o meu pedido de desculpas, apesar de ser alheio à falha do YouTube. E fica aqui a gravação conforme prometido. Amanhã farei um novo webinar. Espero que consiga. Vou fazer um plano B. Caso o YouTube falhe, já terei um Zoom preparado, uma sessão de Zoom preparada para nos mudarmos para o Zoom. Um grande abraço. Meu nome é Fernando Belo e até uma próxima gravação ou um direto em webinar.